caminho, né? E a Esther foi muito heróica nesse sentido, porque teve momentos do dia a dia dela que realmente ela estava com uma dificuldade, um cansaço muito grande, que é normal, né? Mas em momento algum ela deixou a mochila dela, né? Aos meus cuidados. E eu fiz essas provocações ao longo do caminho, né? Quem sabe a gente despacha essa mochila, né? Quem sabe, mas nem pensar, né? Então, Guilherme, essa história da Esther, e aí a gente tem aqueles relatos, não sei se você chegou a ouvi-lo, a gente foi convidado por uma rádio aqui da cidade, que é uma rádio referência, de uns freis capuchinhos, para contar essa história em 7 programas, né? Então, o que muito nos honrou. Então, nesses programas, a gente contava as histórias do dia, e as reflexões que cada um percebeu ao longo desse dia. Então é muito bacana, porque ali está a essência, né, das perguntas que você fez, né, o que é o Caminho de Santiago. Incrível, Né? incrível. Mas foi muito Vamos, bacana. Né? vamos ao ponto que é mais importante para nós, são esses momentos, essas histórias, essas experiências que Sim. vivemos aí. Você pode nos contar uma ou duas histórias que foram mais ou que foram muito marcantes para si? Então, assim, a minha história 2009 é uma história que provavelmente eu vou me emocionar. Foi uma história nos últimos 152 quilômetros de uma jornada fantástica, que foi a minha jornada 2009, saindo de Vila Franca del Bierzo, que é uma cidadezinha encantadora, já bastante com saudades de casa, enfim, né, dos meus filhos e da minha esposa. E eu saí cedinho de Vila Franca. Você sair de Vila Franca del Bierzo, você tem que seguir um trajeto pela carreteira, né? E depois a gente chegava até um dos pontos que eu li muito sobre ele, que era o Sebreiro. Não sei se você já leu Sim, sobre sim, o sim, sei, Sebreiro, que é sei. uma subida. Todo mundo falava Sebreiro, 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 e eu comecei a me preparar pela altimetria dele, nos meus treinamentos, eu fiz muitos treinamentos com base nele. Resumo, eu subi o Sebreiro, quando eu cheguei, eu disse, tá, mas e cadê o Sebreiro? Né? Eu fiz o Sebreiro. Digo, cara, eu tava esperando uma emoção maior, né? Mas eu não sabia que tinha algo para me esperando, né? Para me liquidar nesse dia, porque foi um dia que marcou a minha vida, né? E eu uso essa passagem por uma série de reflexões. Chegando no Sebreiro, que é uma aldeia celta, ali é muito bonita, né? É um lugar que tem uma energia muito grande, né? Eu li muito sobre ele. Tem uma igreja chamada Santa Maria. Eu não me lembro se eu acho que o Cássio poderia estar me ajudando, do século XVII, se eu não me engano. E eu cheguei lá, não me lembro a hora, mas era tipo 10 horas da manhã, entrei nessa igreja linda, bonita, né? Porque tinha como plano de viagem sempre visitar os templos, né? Investir, não é nem perder tempo, mas investir um tempo principalmente para agradecer, né, todos os dias por essa oportunidade. Mas ali foi uma energia, e essa igreja tem muitas histórias, né? Até do Santo Grau, e fala do Santo Grau ali, né? E fiquei ali alguns minutos, Guilherme, sentado, né? Sozinho, refletindo, um pouco chorando em função da saudade, né? Mas tinha alguma coisa que me prendia, né? Nesse templo, né? Aí do meu lado esquerdo, de frente para o altar, do meu lado esquerdo tinha uma entrada, né, tipo um reservado onde tinha uma pia batismal romana grande, tinha um crucifixo e uma Bíblia de um tamanho bastante fora dos padrões. E aí sentei num banquinho e fiz mais uma oração, mas eu não conseguia sair de dentro da igreja, né? Fiquei meio assim, alguma coisa estava me prendendo. Aí quando eu levantei para dar uma olhada, eu me aproximei da Bíblia e estava aberta na página chamada O Livro de Esther. O Livro de Esther. Cara,
eu, Foi. É. eu, eu desabei, sabe? Porque, cara, eu não tinha como explicar porque um livro daquela grossura poderia estar exatamente aberto na página do livro de Esther, né? Porque a página é uma passagem bíblica, né? É. Bom, aí eu entendi por que eu subi o Sebreiro com muita tranquilidade, porque algo estava me esperando. E então o que eu uso hoje como experiência e como o que eu posso estar passando para outras pessoas dessa passagem é que a gente precisa acreditar nas relações, né? Que elas sejam duradouras, né? Falando aqui dos relacionamentos, né? A dois, né? Então, porque quando a gente aposta nisso, né? Quando a gente consegue acreditar que é possível, a gente tem uma família maravilhosa, né? A gente tem filhos maravilhosos, e agora a gente tem um neto também, né? Então eu uso essa passagem, né? Porque na verdade eu nunca tinha me separado dela, Guilherme, num tempo tão grande, né? De ficar fora de casa por todo esse tempo. Eu sempre conto que ela foi o meu estágio de separação do casal, né? E que eu não gostei de ter ficado muito tempo longe. Bom, esse dia foi exatamente no dia 23 de maio de 2009. Dia 23 de maio de 2009 aconteceu esse fato no meu caminho. E olha só como não existe coincidências, né? Nós chegamos, eu e a Esther, no Sebreiro, em 2015, no dia 23 de maio de 2015. Então, não foi coincidência, porque a diferença da minha chegada e da chegada da Esther é que a igreja, para ela, estava fechada. E olha o detalhe, a ideia era dormir no Sebreiro, porque sempre foi um sonho meu dormir no Sebreiro, né? E aí ela estava muito cansada, ela estava com dores nas costas, né? E nós paramos na metade da subida do Sebreiro, tem um albergue chamado La Laguna. Era o quê? Umas 2 horas até o Sebreiro. Eu digo, mas vamos descansar, vamos tomar uma água e vamos subir até o Sebreiro, né? Vamos dormir lá. Não teve jeito, sabe, Guilherme? Ela estava muito cansada. Eu digo, então a gente vai dormir aqui, amanhã a gente acorda cedo e vai para o Sebreiro, né? Aí acordamos, tomamos café, enfim, e chegamos no Sebreiro, era umas 9 horas e 25 minutos aproximadamente. Um detalhe, a igreja estava fechada. E ela tentando olhar, tentando empurrar lá para ver se a porta não abria, eu digo, cara, é muito cedo, eles não vão abrir essa igreja. Aí, vamos tomar um café, vamos esperar um pouquinho e depois a gente talvez volte. Aí a gente foi lá, falou com uma senhora que nos servia um café num restaurante, e ela disse que não, que a igreja não abria só mais perto das 10, 11 horas. Eu digo, não, a gente não vai ter tempo para esperar, a gente precisa continuar a viagem, senão vai furar o nosso planejamento do dia. Enfim, resumindo, ela ficou muito frustrada, né? E eu disse para ela que isso é um pouco provocativo, né, Guilherme? Para a gente voltar um dia, justamente para fazer um caminho que é o nosso sonho de fazer o caminho francês de novo, fazer ele com 60 dias. Porque é humanamente impossível você ficar em todos os lugares, que são lindos. Sim. E que tem muita história, né? E que tem muitos acontecimentos, né, ao longo desses dias, né? Então essa história do meu caminho de 2009 é uma história que eu vou guardar para sempre, e quando eu falo para o grande público eu me emociono pelo fato o fato de 2009 e hoje a gente está junto ainda e que fizemos o caminho de Santiago junto. Então é um presente que Santiago nos deu, porque o que aconteceu? O caminho de Santiago, para mim e para Esther, ele enraizou mais a nossa relação, porque o que acontece?